Em apenas 45 dias de 2024, Curitiba já alcançou mais da metade de todos os casos de dengue registrados no ano passado. Os dados estão no último boletim da dengue, produzido pela Secretaria Municipal da Saúde, que traz o balanço de casos ali entre 1º de janeiro e 15 de fevereiro deste ano. No Paraná, o informe divulgado ontem, na terça-feira, dia 20 de fevereiro, pela Secretaria de Estado da Saúde, registrou 8.400 novos casos, totalizando 45.930 casos confirmados, mais de 130 mil notificações e 16 óbitos aqui no estado. Os municípios com o maior número de casos são Apucarana, Londrina e Maringá. Comparado ao mesmo período do ano passado, os números são bastante alarmantes. Por isso, o Bem na Pauta de hoje, a gente tira suas principais dúvidas sobre a situação e te mostra como afastar o risco da contaminação na prática. Então já fica aqui com a gente para se informar direitinho. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes e eu vou comandar a entrevista de hoje aqui com vocês. Vale lembrar que a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz e quem opera pra gente é o Evandro Soares. Lembrando também que a gente está nas principais plataformas de podcast, então Amazon Music, Google Podcasts e Spotify e também em vídeo no YouTube. Então hoje, para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Superintendente de Gestão em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, Flávia Quadros. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Imagina. E para completar a mesa, o diretor do Centro de Epidemiologia, também da Secretaria Municipal da Saúde, Alcides Oliveira. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, aqui no Bem Paraná, a gente noticiou que o total de casos de dengue, como eu falei, em 2024, já assusta bastante, principalmente se comparado ao ano anterior. O quão expressivo foi o aumento da dengue em Curitiba nesses 2 primeiros meses, Flávia? Então, houve um aumento muito grande, né? Como você já disse, nós estamos com muito mais casos. O ano passado nós tivemos, o ano todo, 687 casos. Esse ano nós já estamos com 349 casos. Então, aumentou demais. A Secretaria de Saúde de Curitiba, ela já acompanha há muito tempo. A gente sabia que o mosquito estava em Curitiba, mas agora esse mosquito está contaminado pelo vírus e também as pessoas estão vindo com dengue. A dengue está em outras regiões e regiões muito próximas de Curitiba, o litoral. Então, isso está trazendo a doença para a nossa cidade e agora, né, os curitibanos, a gente vai ter que nos unirmos aí para combater a dengue. Sim, e quais são os principais motivos desse aumento? O clima, as chuvas de verão, essa movimentação intensa do início de ano também com carnaval, feriado, doutor Alcides? O interessante da dengue é que ela vem em ciclos, né? Nosso último grande ciclo da dengue foi em 2016. Então, na nossa história da evolução da doença, é em torno de 4 a 5 anos os picos da doença da dengue em Curitiba, mas isso também é semelhante em todo o país. Então nós estamos vendo um grande movimento e um grande pico da doença dengue no país inteiro. Sem dúvida alguma, alguns fatores favoreceram esse aumento, né? Nós temos o fenômeno El Niño e esse fenômeno há esse desbalanço climático, então temperaturas elevadas com chuvas sazonais. Isso é o prato cheio para a proliferação do mosquito, fazendo com que essa proliferação seja muito mais rápida. Então, a população dos mosquitos aumenta muito rapidamente. Enquanto, em tempos habituais, o mosquito demoraria entre ovo e o mosquito alado em torno de 10 dias, hoje pode ser até em apenas 5 dias. Então, com isso, essa população dos mosquitos acomete toda a cidade, em todos os bairros da cidade. Sim, e essa movimentação do feriado também com pessoas vindo de outras regiões do Brasil, né, para cá, para o litoral, isso também interfere? Bastante. Sem dúvida alguma, boa parte dessas doenças transmissíveis ela é muito fruto do deslocamento das pessoas, por qualquer motivo, seja lazer, trabalho. A gente viu isso na Covid, né? Lembrem que os primeiros casos foram provenientes de pessoas chegando da Europa, das férias do inverno, do verão europeu, né, no caso aqui nosso inverno. A mesma coisa vale para essas outras doenças, deslocamento para áreas endêmicas ou áreas de risco, então cidades que têm epidemias da dengue, ou áreas rurais, onde tem muito mosquito, favorece o adoecimento das pessoas. Uhum. Só para citar, dos 349 casos que nós temos, 311 a pessoa adquiriu a dengue fora de Curitiba. Uhum. Então, que a gente chama de casos importados. Então, isto prova, né, do que o doutor Alcides falou, que as pessoas viajam e trazem a doença para a nossa cidade. Uhum. Perfeito. E a gente já conhece, né, o famoso mosquitinho ali do dia a dia, mas o mosquito que transmite a dengue, né, o Aedes aegypti, ele tem algumas características próprias que a gente consegue identificar. Quais são elas, doutor?
O mosquito tem alguns hábitos, né? Primeiro, a característica do próprio mosquito. Ele é um mosquito listado, né? Então as patas são preto e branca, o dorso também tem listas brancas, muito diferente do nosso mosquito habitual que a gente conhece, né? O maruim, eles são menores, hábitos de vida também diferentes. Por exemplo, o mosquito habitual que a gente tem, eles são sonoros, né? Quando pica na pele, dá uma reação, dá aquela coceira. Já o Aedes, eles são mosquitos mais silenciosos, e a picada do Aedes nem sempre é visível, não faz aquela reação alérgica que a gente conhece, aquela coceira, vermelhidão na pele. Então, por isso, até às vezes é difícil de identificar o mosquito Aedes, porque a reação é pequena e o horário dele é diurno, diferente dos outros mosquitos, que é mais noturno, final da tarde, né? E existe a expectativa para a vacina da dengue que muita gente tem procurado e tem estado em falta? A expectativa ela é bem positiva para a vacinação da dengue. O Ministério da Saúde adquiriu 6 milhões de doses para um público entre 10 e 14 anos. Porém, 6 milhões de doses significa que serão, no máximo, 3 milhões de jovens vacinados ao longo do ano de 2024. É uma importante estratégia de prevenção para a dengue, porém, ela não terá impacto a curto prazo, porque a gente teria que ter uma população maior vacinada, e o critério de escolha do Ministério foram as cidades com maior incidência, maior número de casos. Então, são cidades acima de 100 mil habitantes, foram escolhidas 520 cidades no país inteiro. Lembrem que o Brasil tem 5.500 cidades, e com isso não é possível, de imediato, contemplar toda a população, até mesmo porque é um único laboratório produtor e o mundo inteiro está comprando essa vacina. O Ministério conseguiu a exclusividade da compra e, com isso, nos próximos meses e nos próximos anos, há uma tendência de maior aumento de oferta da vacina da dengue. Por isso, a gente não conta de imediato com o benefício da vacina. O mais importante é a ação da população junto ao enfrentamento ao mosquito da dengue, ou seja, eliminar os criadores. Neste momento, é a ação mais importante, a adesão da população para a eliminação do criador do mosquito na nossa cidade. Imagino que muitas pessoas estejam indo atrás da prefeitura questionando sobre a vacina. A gente mesmo, nos nossos posts nas redes, os nossos leitores acabam perguntando muito o que a prefeitura tem orientado em relação a isso, além dos criadores, por exemplo. Ao cuidado da dengue, né, a gente vem falando há muito tempo que não é a vacina que vai fazer a diferença. O Ministério ele tem que pensar, nós somos um país imenso, e ele está pensando nos 520 municípios que estão enfrentando muita dificuldade com a dengue há anos, né? Nós estamos enfrentando agora. Então, o que nós estamos pedindo para a população é para que a gente evite que a dengue aumente aqui em Curitiba. Claro que nós gostaríamos de ter a vacina, nesse momento não teremos, os outros municípios serão os priorizados, mas a gente pode evitar sim. Então, cuidando lá da sua residência, do seu potinho, uma vistoria semanal no seu domicílio, né? Precisa limpar, olhar se tem água parada, tudo pode, é tampinha de garrafa, o potinho da flor, água no suporte que fica na geladeira ou em qualquer lugar que a gente tenha. Então, olhar o terreno ao redor do domicílio, o uso do repelente, né? Como o doutor Alcides falou, o mosquito tem hábitos diurnos, não adianta passar o repelente para dormir, a gente tem que usar o repelente durante o dia, é nesse momento que o mosquito vai estar agindo. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, cuidar muito do lixo acumulado, né? Então, a gente pede muita ajuda da população na luta contra o mosquito. Na prevenção mesmo, Na prevenção. Né? Perfeito. Doutor Alcides, quais são os sintomas que devem servir de alerta ali para o doente procurar ajuda, seja no postinho de saúde ou no hospital? É importante que todo caso suspeito da dengue é importante procurar um serviço de saúde, porque é uma doença infecciosa febril aguda, então a febre dura de 2 a 7 dias, associada a outros sintomas, por exemplo, muita dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos, manchas avermelhadas no corpo, são os sintomas mais comuns. O que a gente observa é o que nós chamamos das viroses, né? Aquele quadro iniciado com febre e aquela indisposição. Porém, com o passar dos dias, esses sintomas eles vão se acentuando. E o grande problema da dengue é isso. Em torno do 5º dia, quando você pensa que está melhorando, pode ocorrer uma piora da doença.
e aí a dengue ter um agravamento com síndromes hemorrágicas. Então a pessoa pode ter dor abdominal intensa, vômitos intensos que não passam com medicamentos habituais, pode ter sangramento de mucosas, como gengiva, nariz. Isso é um sinal de agravamento que imediatamente tem que procurar um serviço. O segredo da dengue é procurar um serviço de atendimento, pode ser por orientação através da nossa central de atendimento 33509000 e um atendimento presencial para verificação dos sinais e sintomas, se não está ocorrendo uma baixa da pressão arterial, porque pode vir associado com desmaios, tonteiras, e por isso precisa da verificação de alguns sinais vitais para que esse paciente seja monitorado. E o tratamento da dengue é hidratação, é tomar bastante líquido. E em Curitiba, a gente tem alguma faixa etária com uma taxa maior de hospitalização? Existe algum grupo ali que se encontra mais vulnerável em caso de contaminação? Essas doenças transmissíveis, a faixa etária mais predominante sempre são os jovens, né, de 20 a 30 anos. São pessoas que mais deslocam pela cidade. Mais uma vez, a estudo, a trabalho, lazer, e são as pessoas mais expostas ao adoecimento pela dengue. Perfeito. Flávia, a Covid-19, de certa forma, deixou ali os órgãos de saúde mais preparados, né? Os órgãos de saúde estaduais, municipais. Em caso de dengue, numa epidemia de dengue em Curitiba, a gente estaria preparado para isso? Sim, a gente não gostaria, mas a gente estaria preparado. Eu acho que o Covid nos ensinou a ter agilidade na resolução, no enfrentamento. Nós já estamos com todos os profissionais da rede capacitados, estamos capacitando as nossas equipes desde dezembro para saber como manejar tanto o profissional médico quanto a equipe de enfermagem. Os agentes comunitários, os agentes de endemias têm feito um trabalho belíssimo indo no domicílio, encontrar, né, identificando que essa pessoa está com dengue ou encontrando a larva ou o mosquito. Tem toda uma ação que é feita naquela região da cidade para tentar conter a continuidade do ciclo dessa doença. Então nós estamos trabalhando muito, a pandemia ensinou sim, mas a gente espera que com a dengue a gente consiga controlar bastante. Perfeito. E como fazer com que mais pessoas estejam atentas ali para evitar os focos de dengue? Porque é um trabalho de todos, né? Tanto da administração pública quanto do vizinho que cuida do jardim, até da gente que cuida da nossa casa. Então, a gente está propondo aí para a população que escolha um dia da semana, segunda-feira. Então, segunda-feira eu vou fazer a vistoria no meu domicílio. E aí, toda segunda-feira eu vou olhar como é que está ao redor da minha casa, o que eu estou acumulando, onde que tem acúmulo de água, se tem algum ponto da minha casa que eu estou correndo risco. Então, escolhe um dia da semana e todo dia, toda semana naquela data, vai lá olhar para ver o que está acontecendo. Porque o ciclo do mosquito, ele é de 8 dias, então se a gente fizer toda semana, a gente consegue interromper o ciclo do mosquito. Então, isso é bem importante. Outra questão que é bem importante a gente lembrar, que a pessoa que está ou com a dengue confirmada ou com a suspeita da dengue, que ela volta para casa, ela tem que usar o repelente e ela tem que cuidar do domicílio dela. Porque se tem lá, porque ela pode ter vindo com a dengue de outra região, mas ela vai para casa, né? E tem um mosquito em casa, esse mosquito ele vai picar a pessoa contaminada e aí o ciclo da doença continua. Então, o uso do repelente para quem está com sintoma da dengue, ele é muito importante e também, mesmo estando doente, tem que chegar e olhar ou pedir para alguém cuidar para acabar com o mosquito que possa existir ali no domicílio da pessoa que está doente. Perfeito. Então, a receitinha ali ideal é evitar água parada, usar o repelente durante o dia. Tem mais alguma outra ação que a gente pode fazer na prática, doutor? A gente sempre, quando vai adentrar determinados lugares, usar roupa clara, roupa de manga comprida, calça comprida, para evitar a picada do inseto. São medidas relativamente simples, mas que a gente tem que começar agora a introduzir isso no nosso hábito diário. Porque o que a gente está acostumado com Curitiba é doença respiratória, né? Período de frio, então coriza, tosse, febre, dor de garganta. Esse é o habitual do curitibano. Porém, com essas novas tendências ou essas novas doenças aí de cunho tropical que a gente chama, né? Por exemplo, a dengue, a gente precisa também se ambientar com essas novas modalidades. Como foi dito, é o repelente, é o nosso hábito de vida que vai fazer a diferença. E a dengue tem uma característica muito interessante, né? Esse ano, ela migrou para a região sul do país inteiro. Então, não só o Paraná, mas Santa Catarina e principalmente Rio Grande do Sul tem tido epidemias de dengue também em algumas cidades.
algo que quase que inédito está acontecendo. E a gente precisa, então, entender esse novo normal e mudar também o nosso hábito de vida para a gente ter prevenção e segurança e não adoecer. Porque cada vez que a gente pega uma determinada doença transmissível, por exemplo, a dengue, ela pode deixar sequelas, né? A recuperação não é tão rápida em todas as pessoas. Grupos vulneráveis, como crianças, gestantes, pessoas com doenças crônicas, podem ter um tempo de recuperação muito lento e ficar meses acometidos por uma doença que tem prevenção, que é o cuidado individual ou o cuidado de cada família. Perfeito. São atitudes simples, mas que se todo mundo fizer junto, né, realmente tem uma diferença muito grande. Flávia, caso o nosso ouvinte ou espectador queira se manter informado sobre a situação da dengue, queira tirar suas dúvidas, quais são os canais ali da prefeitura que ele pode utilizar para isso? Então, nós temos, né, todas as mídias da prefeitura têm divulgado muito falando sobre a prevenção, mas se a pessoa precisa de alguma orientação específica, né, eu estou com um sintoma, tenho dúvida se é ou não é, pode ligar no 33509000 para questões, né, da sua condição de saúde. É claro, a dengue ela precisa ser examinada. Então, a central ela vai fazer apenas uma orientação e aí vai indicar. Realmente, nós estamos suspeitando, você vai ter que ir na unidade ou na UPA para fazer daí os exames, porque a dengue, diferente do Covid, que a gente conseguia fazer todo um atendimento virtual, a dengue ela precisa ser atendida presencialmente, né? Perfeito. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Acho que a gente trouxe informações super relevantes que as pessoas estão precisando, mesmo que seja lembrar, né? Dessas dicas, enfim, dos canais de atendimento também. Então, muito obrigada, Flávia. Só para concluir também, nós temos um trabalho na prefeitura que nós estamos monitorando os mosquitos com armadilhas que são colocadas em alguns domicílios na cidade. Nós estamos com quase 700 pontos. Essas armadilhas nos ajudam a identificar se o mosquito capturado, se ele está contaminado. E isso nos ajuda a entender, aqui tem, ali não tem. Então é um trabalho muito importante de prevenção que nós estamos fazendo, tentando identificar, se antecipar a chegada do doente, é achar o mosquito que esteja contaminado. Então isso é uma ação bem importante que nós estamos fazendo já desde o final do ano passado, e toda a ação dos agentes da endemia que vão nos domicílios, fazem essa orientação, e da prefeitura como um todo, né, que tem nos ajudado com recolhimento de lixo, com lixo acumulado, tentando fazer a limpeza aí da cidade. Muito interessante mesmo. Então, muito obrigada, Flávia, pela participação. E muito obrigada, doutora Alcides, também. Então é isso, gente. Por hoje é isso. Se vocês assistiram até aqui, não deixe de colocar um gostei. Se tiverem outras dúvidas ou outros temas que podem ser interessantes da gente trazer aqui, por favor, comentem. E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de seguir a gente lá nas redes sociais, @bemparaná. Muito obrigada, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!